Boa noite, querida. Deus abençoe. Como você está? Acho que por enquanto você é a única que entrou, né? Glórias a Deus, né? Por estarmos hoje juntos para mais uma live, né? No total de 80 dias. 80 dias de dedicação do templo. Creio que está sendo um tempo bem importante para nós, né, amada? Deixa eu só abrir aqui o texto. Glórias a Deus. Shalom também, Mariane. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Shalom, Aline França. Estou com a minha irmã Vera Lídia aqui também na sala. Sentadinha ali, presente também, juntas nessa live, né? Bom, queridas e queridos que chegarão mais tarde, é muito bom estarmos juntos, né, nesse tempo aqui precioso de 80 dias de dedicação do templo. Boa noite também, querida Patrícia. Deus abençoe. Esse tempo maravilhoso. Obrigada, tá nos chamando de lindas. Glórias a Deus. Esse tempo muito precioso, não é, queridas? Que o Senhor separou para nós, o Senhor colocou no coração do nosso apóstolo, então, para nós estarmos cuidando do templo, né, do corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Shalom, Rafa querida, Deus abençoe. Nancy, Deus abençoe. Shalom. Tá te mandando beijos, velhinha. Beijos. A Rafa. Ela também. Obrigada, gente. Vocês são muito amáveis. Dou glórias a Deus, dou glórias a Deus. Pastora Selma, eu vou explicar um pouquinho, tá bom? Eu vou explicar, assim, nesses primeiros dias, né, há uma necessidade de nós reforçarmos toda a questão de como nós vamos trabalhar, né, de como nós vamos nos mover nesses 80 dias, tá bom? Então, vamos orar, ok? Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Obrigada, Pai, por este tempo que o Senhor separou para nós, esses 80 dias em que estamos preparando, estamos dedicando ao nosso corpo, Senhor, que é o templo do Teu Espírito Santo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a cuidar deste corpo, deste templo, Senhor, para que o nosso corpo também glorifique o Teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas que já estão engajados neste propósito. Abençoe aqueles que ainda vão começar. Senhor, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos por Ti, para vencermos as nossas batalhas internas e realmente nos consagrarmos ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glórias a Deus, amadas. Glórias a Deus. Então, eu sei que a Ana Cláudia já estava com saudades, né? Eu também. É sempre muito bom estar com vocês. Deixa eu só abrir um pouquinho mais o brilho. Eu sempre esqueço de fazer isso. Pronto, ficou bem melhor, né? É sempre bom estar com vocês. Ou aqui do lado de cá ministrando, ou sendo ministrada também, né? Pelos nossos irmãos em Cristo, né? Por tantos filhos dos apóstolos que têm também se dedicado, né? E é assim que vai acontecer esses 80 dias, tá bom, amados? O apóstolo sempre vai estar com a gente também, toda semana ele estará com a gente, mas os filhos estarão aí também contribuindo, ajudando, né? Também servindo ao corpo de Cristo, tá bom? Amadas, então, nós estamos hoje no terceiro dia, já o terceiro dia desse tempo, desse propósito, né? Desse job, que é jejum, oração e Bíblia. E eu louvo a Deus, porque Deus é tremendo, né? Ele tem a cada dia nos ajudado, nos capacitado a conseguirmos vencer, né? A conseguirmos fazer o job, a conseguirmos estar buscando ao Senhor em unidade. E como é importante nós estarmos juntos aqui todos os dias, às 18 horas, ouvindo a palavra, sendo ministrados, sendo encorajados, né? Para que a gente possa conseguir concluir com sucesso, né, esses 80 dias. E certamente o Senhor, nesse tempo, Ele está nos tratando, Ele está nos alinhando aos seus propósitos, Ele está nos ensinando a nós abrirmos mão, né, de muitas coisas, principalmente na área da alimentação,
para que nós tenhamos uma alimentação mais saudável, para que nós possamos realmente viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. E é interessante que até comentei no culto de domingo passado, né, pela manhã aqui que nós temos na Zoe São Paulo, que às vezes a gente quer separar, né, o que é espiritual e o que não é espiritual. Mas na verdade tudo é espiritual, né, porque tudo que Deus criou, tudo que existe Deus criou pela sua própria mão. Então nós, como templo do Espírito Santo de Deus, como feitos à imagem e semelhança do Pai, tudo que se relaciona a nós é espiritual. Tudo que se relaciona a nós precisa glorificar o nome do Senhor. E essa área do cuidado com o próprio corpo é algo que nós estamos sendo cada dia mais ensinados, estamos sendo conscientizados, né? A entender que precisamos cuidar desse corpo, né? Nós queremos fazer tantas coisas na nossa vida, né? Queremos servir ao Senhor, queremos estar com a nossa família. E certo é, amados, que a parte do nosso Pai, de Deus, Ele sempre vai fazer. Né? Deus é fiel em cumprir com a sua palavra, Ele zela pela sua palavra. Mas tem a nossa parte, tem a nossa participação, tem aquilo que está na nossa responsabilidade que nós não podemos transferir para outra pessoa. Cada um de nós precisa se responsabilizar, né? E no seu próprio autocuidado. Acho que a gente pode falar dessa forma também, no autocuidado. Eu quero ler aqui um pedacinho do e-book, que eu sei que para quem já está no grupo, já teve acesso ao e-book, e eu sugiro para você algo que eu também estou fazendo, de ler todos os dias. De ler todos os dias, são várias informações, e essas informações precisam penetrar em nós, precisamos abrir o nosso entendimento, né? Então, o versículo de 1 aos Coríntios 10, 31, que é um versículo muito conhecido por nós, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amados, eu tenho certeza que quando nós colocamos essa verdade, este compromisso na nossa frente, que tudo aquilo que nós fizermos precisa dar glórias a Deus, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar vai mudar. Ela passa por uma mudança, porque a gente tem uma outra perspectiva. Peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A gente tem uma outra perspectiva sobre a vida, sobre como nós devemos viver, como nós devemos nos mover. O texto é muito claro: se você beber, se você comer, se você beber ou fizer qualquer outra coisa, tudo tem que apontar para a glória de Deus, tudo deve apontar para Deus. Isso nos traz uma responsabilidade, né? Nós entramos então nesse período, né, desde ontem às 18 horas até às 14 horas de hoje, foram 20 horas de jejum. Então foi o primeiro dia, né, de jejum que nós fizemos. Agora, a partir das 18 horas, nós já entramos no segundo dia de jejum. E aí tivemos o intervalo das 14 até um pouquinho antes das 18 para nos alimentarmos. E esse é um tempo muito importante, amados, porque esse é um tempo em que nós estamos também disciplinando e dominando a nossa carne, dominando os nossos impulsos. Não é fácil, é uma batalha. Não dá para dizer que é fácil. É uma batalha, mas à medida que vamos nos submetendo à direção do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que nos ajude, o Senhor vai nos ajudando, Ele vai nos capacitando. E isso tem nos levado, com certeza o objetivo é nos levar para mais perto de Deus, para nos levar a níveis de relacionamento, de intimidade, de romper, né, naquilo que o Senhor quer nos levar e que às vezes vai exigir de nós uma entrega, vai exigir de nós um sacrifício, vai exigir de nós abrir mão. Se nós queremos mais do Senhor, nós precisamos passar por esse caminho. E é muito interessante porque Jesus, como sendo o próprio Filho de Deus, vindo na terra em forma de homem, ele tinha a prática, ele tinha a disciplina do jejum. Jesus jejuava, Jesus orava, Jesus tinha o tempo de comunhão com o Pai. Então, se o próprio Filho de Deus, se o próprio Yeshua,
né? Ele tinha essa prática porque ele sabia que isso era importante para a sua vida, isso trazia fortalecimento espiritual, trazia uma ampliação espiritual, ou seja, a nossa visão espiritual aumenta, né? O Senhor vai nos dando mais discernimento espiritual, o Senhor vai nos revelando tesouros que estavam escondidos, mas que à medida que nós temos nos consagrado ao Senhor, Ele vai se revelando a nós. Porque a medida da nossa sede é a medida que nós vamos atrair a presença de Deus. É a medida que o Senhor vai se revelando a nós. Então, a questão de nós começarmos esses 80 dias em jejum, serão 7 dias, né, em jejum. O último dia vai começar dia 8, às 18 horas, e vai terminar dia 9 às 14 horas. Aí vai acabar essa primeira fase, né, que nós estamos. Aí depois o apóstolo vai dando as orientações. Como ele disse ontem, teremos mais algum período de jejum. Mas certo é que nós temos aprendido o quanto é importante o jejum. No que diz respeito à nossa saúde, uau, tem muitos benefícios. Eu sei que dentro do que vocês já devem ter lido lá, naquele PDF que o apóstolo compartilhou, tem muitas orientações sobre os benefícios do jejum para a nossa saúde. É interessante, né, que no passado, assim, bem no passado, eu tinha a impressão, né, o entendimento, não a impressão, o entendimento de que o jejum prolongado faria mal para a gente, né? É claro que existem situações de saúde, né, como tem sido explicado aqui, o apóstolo tem explicado esses 2 dias, em que cada um tem que achar a sua medida. Uma gestante, por exemplo, não vai poder fazer jejum de 20 horas, né? Se você é hipertensa, se você é diabético, né? Então, existem algumas coisas que você vai ter que achar o teu equilíbrio e saber respeitar os limites também do seu corpo. Se você está com deficiência de vitaminas, de ferro, então você vai ter que achar um equilíbrio para poder fazer esse jejum, né? Mas sabendo que, no geral, o jejum ele nos traz benefício, porque ele promove algo que é muito importante, que tem sido uma batalha do século. Ele promove emagrecimento. Ele promove emagrecimento saudável, né? Porque esse jejum, que é chamado também de jejum intermitente, ele vai, nas primeiras horas, ele vai eliminando a gordura do nosso organismo, né? A gordura produzida não só pela própria gordura que às vezes ingerimos, mas pelo excesso de açúcar, né? Pelo excesso da farinha branca. Então, a gente vai passando por uma purificação do nosso organismo. Então, isso também traz o emagrecimento. E a questão de emagrecer, amados, não diz respeito apenas à estética. É importante, sim, é importante que nós nos sintamos bem com o nosso corpo, né? É importante a gente se sentir bem conosco, né? Mas a gente não tem que estar atrás de uma estética imposta pela sociedade. A gente tem que procurar um corpo saudável, que se alimenta bem, que tem disposição. E isso exige de nós uma certa disciplina, né? Então, dentre outros benefícios do jejum, ele reduz a resistência à insulina, reduz a inflamação do corpo, melhora a saúde cardiovascular, melhora a nossa imunidade, melhora a saúde do cérebro, provoca desintoxicação, é anti-envelhecimento, ó, coisa boa, hein? Aumenta a produtividade e outros benefícios mais que certamente, se a gente vai estudar, tem muita coisa para a gente aprender. Mas diante do Senhor, diante de Deus, né, diante desse propósito que nós cremos que Deus estabeleceu para nós, o Senhor quer também fazer algo muito importante em nós, que é trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso caráter. Então, é desejo de Deus trabalhar, né, subjugar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, o nosso ódio e a ira. Olha só quantas coisas que o jejum pode provocar em nós e vai provocar. Porque quando jejuamos, nós estamos abrindo mão de algo que nós gostamos, que é de comer,
que é de nos alimentarmos. Além de nós precisarmos nos alimentar, nós também gostamos, porque Deus nos criou com o paladar. Ele teve também este cuidado, né? Entre todos os cuidados, o Senhor fez de algo necessário, que é a alimentação, algo prazeroso, algo prazeroso para nós. Então nós temos o paladar, podemos sentir os vários sabores de alimentos, né? E para nós é um privilégio. Aqui no Brasil, então, que tudo que planta dá, né? Nós temos uma abundância de carnes, temos abundância de frutas, de verduras, de saladas, enfim. Nosso país é um país abençoado nesse sentido também. Então, Deus nos deu esse privilégio de nós termos o paladar, né? Só que o jejum, ele nos traz uma disciplina, ou seja, é nós abrirmos mão da nossa vontade, é nós matarmos a nossa carne, é nós brigarmos com a nossa carne, é nós subjugarmos a nossa carne. E eu queria que a gente pensasse nesse tempo, que nós parássemos para pensar sobre nós mesmos, também fizéssemos uma autoanálise, né, no que diz respeito a isso, e que nós tomemos a decisão de subjugar ao Senhor as obras da carne, né? Essa parte que fala do orgulho, né, da autossuficiência, amados, o orgulho é algo tão, mas tão sério, e tão complexo, e tão perigoso, porque o orgulho ele tem várias facetas, né? Ele se manifesta de várias formas. Tem não sei se vocês, depende da idade de vocês, né? Mas tinha eu não sei se era quadrinho, uma história em quadrinhos, mas do gato chamado Garfield. Alguém aí deve ter visto no passado Garfield, né? E ele sempre tinha umas frases engraçadas, porque ele também tem o olhar de desdém, sabe? E tem uma frase que às vezes eu brincava, né? Que diz assim: é difícil ser humilde quando se é brilhante. Que coisa absurda, né? É difícil ser humilde quando se é brilhante. Só que essa frase ela vai em oposição ao que diz a palavra de Deus, que nós devemos ter cuidado com o autoconceito, ou seja, com o conceito que nós temos de nós mesmos, né? Não achar que precisamos estar acima de alguém, porque não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a nós servirmos uns aos outros. Ele nos ensina a nós amarmos uns aos outros, né? Assim como nós amamos a nós mesmos. E isso é Garfield. Obrigada, é isso mesmo, pastora Kátia. Tinha essa frase aí, né? Então, o orgulho, ele precisa ser trabalhado em nós todos os dias. Às vezes a gente pode olhar para a gente e falar: eu não sou orgulhosa, mas existem momentos na nossa vida que a gente vai manifestar um orgulho que precisa ser subjugado. Uma autossuficiência, uma independência. Eu faço, eu sou, eu aconteço. Se o outro não faz, eu vou fazer, né? Então eu tenho que ser, eu tenho que estar em evidência, eu tenho que aparecer porque eu sou assim mesmo. Então isso não são expressões, né, de uma vida que se submete ao Senhor. Claro que nós devemos ter a disposição em fazer e em servir, mas nós sempre precisamos entender qual é a nossa motivação. A nossa motivação é que vai fazer total diferença. A nossa motivação é que faz total diferença. Então é um tempo em nós tratarmos, né, nós subjugarmos o orgulho, a autossuficiência, a arrogância, o ódio, amados, a ira. Meu Deus, são todos, né, obras da carne que nós precisamos subjugar, que nós precisamos colocar diante do altar do Senhor, que nós precisamos escravizar para não sermos dominados, né, por essas obras da carne, mas para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Então, o jejum, ele trata disso também. Ele nos traz benefícios, porque nada que Deus nos dá é ruim, muito pelo contrário, é sempre bênção, é sempre bom, é sempre para nos trazer benefício, mas ele trabalha no nosso caráter, ele trabalha a nossa obediência. E esse é um grande propósito desse, também propósito de 80 dias, que a gente esteja nesse propósito se submetendo ao que Deus quer fazer em cada um de nós.
Isso é muito importante, é o que Deus quer fazer em cada um de nós, né? Então, a ideia atual sobre liberdade e consciência cristã tem nos afastado drasticamente de uma verdadeira vida plena, pois esquecemos que, muito embora as regras alimentares não sejam hoje limitantes para a salvação, mas elas continuam sendo um dos princípios mais relevantes para viver uma vida plena e que nos alerta quanto a uma função primordial e pouco esperada do ato de alimentar-se, ou seja, o de glorificar o nome do Senhor. Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter responsabilidade com aquilo que comemos. Eu sei que eu já compartilhei com vocês aqui em outros propósitos, né? Que já estamos juntos aí há um bom tempinho. Mas eu passei por uma cirurgia bariátrica em 2005. Eu era obesa, né? E a minha obesidade era porque eu comia mesmo, né? Eu tinha uma compulsão alimentar muito voltada ao meu emocional, né? Então eu tinha aquela postura de não falar muito o que eu sentia, né? Então os meus sentimentos, as minhas emoções, eu descontava num doce, num bolo, num pão. Não é que eu fazia altos pratos na hora das refeições, mas eu comia muita besteira entre as refeições. E isso, claro que não fez bem para minha saúde, né? Isso não fez bem para minha saúde. Eu nunca fui hipertensa, mesmo obesa, nem colesterol alto, nem triglicérides, nada disso. Mas eu sofri algumas consequências por conta da obesidade, né? Eu tive uma queda, por exemplo, em 95, que eu quebrei a tíbia e o tornozelo esquerdo. Então, até hoje, essa perna esquerda, né? Ela é inchada. E isso foi por causa do excesso de peso. Eu caí por cima de mim mesma. Mas aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que tratar a minha mente. Eu tive que tratar as raízes pelas quais eu tinha uma compulsão alimentar. E aí, quando eu fiz a gastroplastia, foi ótimo, amados. Porque eu fui aprender a comer devagar. Eu fui obrigada. Na época que eu fiz, em 2005, ainda se coloca, além de diminuir, né, o estômago, ainda colocavam, como colocaram em mim, como chama ali? Um anel de silicone na boca do estômago. Então, na boca do meu estômago também tem um anel de silicone que restringe ainda mais a ingestão de alimentos. Então, eu tenho que comer devagar. Então, quando acabou a cirurgia, vim para casa, foi todo aqueles 30 dias tomando meio copinho daquele de café, né? De líquido, ou, água de coco, Gatorade, suco, né? O mais sólido que eu ingeria era gelatina, né? Então foram 30 dias, a cada 5 minutos eu tinha que tomar meio copinho daquele. Quando eu comecei a comer o sólido, eu tive que aprender a comer devagar, porque se eu como depressa, eu passo mal, o alimento volta. Então foi um treinamento para mim que hoje eu entendo o quanto fez bem, né? Só que eu sempre falo isso, eu não me arrependo de ter feito a cirurgia, porque naquela época foi importante para mim, eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje de reeducação alimentar. Mas se você enfrenta isso, né? Se você enfrenta uma obesidade, você pode começar a pensar na sua reeducação alimentar. E aqui nesse propósito a gente vive uma impulsão, né? Uma impulsividade, como fala? A gente é impulsionado, nossa, troquei aqui. A gente é impulsionado a mudar os nossos hábitos alimentares. Nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. Eu fui aprendendo a mudar os meus hábitos alimentares, né? No decorrer dos anos. E de 2 anos para cá, o Senhor pegou mais pesado, né? De diminuir a ingestão de açúcar e de farinha, né? Então, isso fez também com que eu eliminasse peso. Não é fácil, porque eu gosto de doce, tá? Não vou mentir, não, eu gosto. Mas a gente também vai aprendendo a conhecer outros sabores, né? A apreciar outros sabores, outras frutas, a fazer um bolo de aveia e colocar tâmara, e colocar nozes. A gente vai descobrindo outros sabores também. E o corpo vai agradecendo, né? O nosso corpo vai agradecendo.
porque nós precisamos nos responsabilizar pelo corpo que o Senhor nos deu, né? Então é importante a gente ter essa responsabilidade, é importante a gente se comprometer com isso. Às vezes você não tem uma compulsão alimentar, às vezes você é uma pessoa que é magra, né? Mas não come direito. Né? Não tem a tendência de obesidade, graças a Deus, mas pode ser que você não se alimente corretamente. Então, esse período é um período que nos leva à reflexão daquilo que nós vamos comer. E já vai acontecendo aí uma reeducação, né? Visto que nós já recebemos a orientação, para mim também isso já está acontecendo há bastante tempo, de não comer carne de porco, de não comermos camarão, frutos do mar, peixes de couro, não ingerirmos bebidas como refrigerante e suco, aquele suco de caixinha que tem um monte de açúcar, e refrigerante também, né? A orientação também é nós evitarmos o café. Então são coisas que vão fazendo parte da nossa vida. Se a gente pedir ao Senhor que nos dê o entendimento de todo esse propósito e a gente for lutando para conseguir cumprir, a gente vai romper na nossa vida pessoal, na nossa saúde. A gente vai romper nisso. A gente vai se sentir melhor com a gente mesmo. A gente vai eliminar peso, a gente vai ter mais disposição, né? E a gente vai glorificar o nome de Deus também com o nosso corpo e com aquilo que nós comemos. Porque Gálatas 5, 21, por exemplo, Gálatas 5, 21, ele diz assim, sei que vocês conhecem, eu vou ler a partir do 16, tá bom? Gálatas 5, 16 diz assim, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados a ele, pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, glutonaria, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Parece que a gente pula, né, a parte da glutonaria. E a glutonaria aqui, como todos os outros pecados que foram citados, ela é descrita como perversidade, né? Porque ela sai do contexto do natural, do contexto do simples prazer. Acaba sendo uma compulsão que vai dominando a pessoa, né? Vai dominando, ela não vai tendo controle de si mesma, né? E isso também é pecado. Então nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Esses 80 dias é um tempo de consagração. Como o apóstolo Joelson já falou em outras lives e já tem falado nessas agora, dos 80 dias, Deus vai nos pedir coisas. Existem coisas que Deus já nos pediu, e está lá em Levítico 11. Jesus não aboliu a lei, Jesus não aboliu essas coisas proibidas continuam sendo proibidas, tá? E todas elas têm fundamento, por que não deve comer, né? Quando Deus pediu para mim o camarão e a carne de porco, nossa, doeu, gente, doeu, porque eu gostava muito, doeu. E aí eu fui pesquisar, né, numa outra live que eu fizer, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Eu fui pesquisar quais eram, né, os prejuízos, quais eram os contra, né, desses alimentos, e eu falei, meu Pai, tudo que Deus determina para nós é para o nosso bem, porque esses alimentos não nos fazem bem, não fazem bem para a nossa saúde. Mas Deus também pode pedir para você, né, para mim, como Ele já pediu, para nós abrirmos mão de alimentos que não são proibidos, mas porque Ele quer algo especial comigo, com você, conosco. Ele pode pedir algo
algo que não é ilícito. E o que Deus quer com isso? Principalmente a nossa obediência, né? Principalmente testar a nossa capacidade de abrir mão de algo que nós gostamos para glorificar e obedecer o nome do Senhor. Então é esse caminho, amados, esse caminho que nós estamos nele. 80 dias de dedicação do corpo são 80 dias para nós revermos os nossos conceitos, principalmente com a nossa alimentação. Saber que o nosso corpo não nos pertence mais, ele foi comprado pelo preço de sangue que Jesus derramou por nós, né? E agora habita em nós o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cuidado com esse corpo. O mundo está dizendo algumas coisas, né, que são muito contrárias à palavra. Essa cultura de liberalista, né, de liberalismo atual, tem dito algumas coisas que são muito contrárias à palavra de Deus, né, que nós podemos fazer o que nós queremos, né, mas isso não é verdade. Nós fomos comprados por um preço de sangue, né, e Deus colocou sobre nós, colocou em nós o selo da promessa que é o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Será que nós não percebemos, não sabemos que o Espírito de Deus, Santo de Deus que habita em nós, tem ciúmes de nós? Então nós temos que honrar esse corpo, honrar. Temos responsabilidade com aquilo que ingerimos, agradecer ao Senhor, começar a refletir, mudar os nossos hábitos, nos submetermos a isso, a mudar os hábitos, a experimentar outros sabores, a testar novas receitas, né? A nos descobrirmos novamente, porque tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus pede é para o nosso bem, é para o nosso bem. Mas nós temos que saber que tudo aquilo que nós viermos a fazer, como disse o texto anterior de 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu colocar, e você também, se nós colocarmos na nossa frente que tudo que nós devemos fazer deve trazer glórias para Deus, nós vamos mudar a nossa vida de uma maneira incrível. Porque a gente vai ter a responsabilidade de saber que as minhas decisões, as minhas falas, a minha forma de pensar, a minha forma de viver, precisa testificar, né? Precisa glorificar a glória, precisa glorificar o nome de Deus. Nós precisamos manifestar o reino de Deus na terra. E a gente não manifesta o reino de Deus na terra só com as nossas palavras, mas é muito mais com a nossa forma de ser e de viver do que com a nossa fala. Para que quando nós tivermos que falar alguma coisa, o que sair da nossa boca possa testificar a forma que nós vivemos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Sejam bem-vindos os que entraram hoje nesse propósito, é tremendo, é maravilhoso. O Senhor está nos levando a romper, né, como já falamos aqui hoje, a um nível de relacionamento com Ele, a um nível espiritual muito mais profundo e muito mais alto, né, do que nós podemos imaginar. Porque o jejum nos traz isso também. Jesus, né, finalizando essa palavra, os discípulos, quando estavam com Jesus, que não conseguiram expulsar os demônios, né, de uma pessoa ali, de um homem, eles ficaram indignados, digamos assim. Por que nós não conseguimos, né? Acho que houve uma indignação e uma frustração ao mesmo tempo. Por que não conseguimos expulsar os demônios daquele homem, daquela pessoa? E Jesus fala assim, essa casta de demônios só se consegue expulsar com jejum e oração. Então, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Porque o que significa isso? Significa que o jejum e a oração nos leva a um lugar de obediência ao Senhor e nos traz uma autoridade. Ele nos traz uma autoridade. O Senhor nos reveste de autoridade quando nós buscamos ao Senhor através da oração e do jejum e da leitura da palavra. Então, eu quero finalizar essa palavra lendo o Salmo 62, que é o Salmo, né, de hoje, e que fala sobre, é uma exortação à confiança em Deus. E é bem interessante, porque a chave desse mês que nós entramos, de Kislev, é a confiança em Deus.
É a gente não se atemorizar com as circunstâncias, não se atemorizar com as artimanhas do inimigo, com as estratégias do inimigo que podem surgir para querer nos desviar do olhar que nós devemos ter para Deus, para Jesus, para Yeshua. A gente não deve se atemorizar, a gente deve confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós temos que entregar a Ele as nossas preocupações, né, as nossas inquietações, entregar e descansar, sabendo que Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Vamos ler então aqui Salmos 62. Só em Deus está o descanso. Ó minha alma, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis todos juntos e traiçoeiramente um só homem para batê-lo, como se fora uma parede desprumada, uma cerca a desabar? O maior objetivo deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, bendizem-no com suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Contudo, somente no eterno espera minha alma, em silêncio, pois ele é quem me traz a esperança. Ele é minha rocha, a minha salvação, minha torre inexpugnável, aleluia. Por isso não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo, glórias a Deus. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Confia sempre em Deus, ó povo meu. Perante sua presença, derrama todo o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos. Colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Uma vez declarou Deus, e duas lições ouvi. O poder pertence a Deus, e a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme os seus atos. Amém? Glórias a Deus, que salmo maravilhoso. Que sejam essas as minhas palavras, as suas palavras, em nome de Jesus, depositando no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa segurança. Amém, queridas, queridos? Eu vou cumprimentá-los e daí nós vamos fazer a oração do portal, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever no chat aqui, que eu vou responder, tá bom? Então, shalom a todos, Ana Cláudia, Mari Mariane, Aline de França, Patrícia Meirelles, Aline de França novamente, obrigada para você também. Beijo, minha querida. Rafaela Ribeiro, que é a líder da Zoe São Francisco do Conde, na Bahia. Beijão para você, querida, em nome de Jesus. Nancy, Deus abençoe, Nancy. Já mandei o beijinho para a Verinha, viu? Ela mandou de volta. Ana Cláudia, abraço para você também, minha linda. Já mandei também para a Lídia o seu abraço. Ana Cláudia, obrigada pelo carinho, viu? Cleiton Jesus, shalom, eu sou a pastora Selma, eu entrei agora, queria saber como faço. Então, amada, eu não sei que grupo você está, mas o Jonathan soltou nos grupos hoje, mais uma vez, né? O link, tá bom? Do grupo dos 80 dias de dedicação, tá? É um link do grupo do Telegram. Então, o Telegram é bem interessante porque não importa quando você entrar no grupo, você vai estar sempre atualizada com as informações que foram compartilhadas ali, com os arquivos. Então, tem já 2 vídeos que o apóstolo fez, que começou no domingo de ontem. Tem o PDF também, né, que foi disponibilizado com as orientações. Então, eu insisto que você deve ler e todos nós devemos ler e reler, tá bom? Eu peço para alguém que puder, se já não fizeram isso, colocar aqui
copiar e colar o link, tá bom? Do grupo do Telegram. Se alguém puder fazer esse favor, agradeço bastante, tá? E seja bem-vinda, pastora Selma. Suzana Pontes, querida, shalom, Deus abençoe. Suzana Pontes aqui de São Paulo, tem estado conosco na célula, tem sido uma bênção, glórias a Deus. Alô, Kelly, shalom. Ana Cláudia também estava com saudades, querida. Bianca Xavier, amém, amém, pastora Cláudia, pastora Selma, Deus abençoe. Shalom, pastora Socorro Brito, nossa querida pastora lá da Zoe de Manaus, né? Deus abençoe sua vida, minha linda. Beijos. Shalom também, Marta, querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom, Kelly Cristina, também da Zoe de São Francisco do Conde, junto com a Rafaela Ribeiro. Deus abençoe, Kelly. Beijão. Shalom, amados. Rita de Cássia, Emília dos Reis, Keila Dutra, Hanna Karina, pastora Fabiana França, ela é de Maricá, filha da pastora Adriana Rodrigues. Ah, que bênção, Deus abençoe, em nome de Jesus. Shalom a todos, Márcio de Souza e Diana também, Deus abençoe. Léo Domingues, a família Domingues, né, essa família bonita aí, que é a Vera, o Léo e o Lucas. Shalom, Deus abençoe. Irmã Vânia Ribeiro, shalom, glórias a Deus. José Roberto Damascena, shalom, Deus abençoe, Zé Roberto. Zé Roberto é lá da Zoe Vix, Zoe de Vitória, Deus abençoe. Rose Cardoso, Gervis Curcio, Érica Batista, shalom, minhas amadas. Márcio já falamos, pastora também. Conceição Garrido, Deus abençoe, glórias a Deus pela sua vida. Pastora Valéria, beijão, pastora, Deus abençoe. Pastora Valéria lá de Minas Gerais, é uma bênção. Irmã Angela Vieira, shalom, minha linda, Deus abençoe, querida. Irmã Angela é do nosso ministério aqui, Zoe São Paulo. Um beijo. Verônica Soares, shalom, minha querida, Deus abençoe. Tá mandando shalom para você também, Lídia. A Verônica. Para você também. E para o João, lindão. A Verônica é também da Zoe Vix, lá de Vitória do Espírito Santo, dos nossos apóstolos. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Adriana Rodrigues, shalom. Shalom, mana. Tudo bem, querida? Deus abençoe. Pastor Wanderson França, Deus abençoe vocês. Miriam, minha xará, Miriam Moraes. Então, Miriam, alguém pode, acho que alguém colocou aqui, tá? O link, tá bom? Entra no link, que deve ter sido colocado aqui, eu pedi para alguém colocar. O link dos 80 dias, que você clicando nele vai te redirecionar para o grupo do Telegram. E aí lá dentro, como eu falei, tem o PDF, tem os vídeos, as lives que o apóstolo Gelson já fez domingo e ontem. Então vale a pena assistir, tá bom, querida? E que Deus te abençoe nesse tempo novo aqui. Adriana Rodrigues, queridona, shalom a todos. Maida e Fabiana Albuquerque, shalom. Então, Miriam, você tem acesso dentro do grupo do Telegram ao PDF, tá? E a todas as informações, tá bom? Shalom também, pastora Kátia Regina. A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Isso, a Ângela está ajudando também na informação. Shalom, Leila. Joyce Pereira. Gente, sobre o link do grupo, eu estou descendo aqui. E aí a gente vê se não foi postado, a gente pede para postar, tá bom? Vamos lá, pastora Kátia Regina, cumprimentamos. Deus abençoe, lá. Aos pedidos de postagem de link, isso mesmo. Glórias a Deus. A Aline de França falou que via muito, deve ser do Garfield, né? Glórias a Deus, né? Marta Vieira, shalom, minha linda, Deus abençoe. Marta é da Zoe de Goiânia, né? Juntamente com a pastora Raquel, Vânia Raquel. Garfield. Sim, pastora, tem que orar assim mesmo, para o Senhor trabalhar na nossa motivação. Isso, Aline, deem o like, pessoal. Ajuda bastante esse canal a engajar e outras pessoas serem abençoadas, tá bom?
Isso, subjugar a nossa carne. Sim. Glórias a Deus. Ah, já colocou balão gástrico também, é bom, é bom. A Bianca Xavier também é pós-bariátrica. Lá, as coleguinhas, minhas coleguinhas, né? De bariátrica. Colocaram um balão gástrico com anel. Olha só, restringiu bastante também, né? Amém. Isso mesmo. Glórias a Deus. Aline, obrigada. Altiva Alves. Shalom também, querida, de Distrito Federal. A Ana Cláudia também pesava 60 quilos, decidiu fazer a reeducação alimentar, agora está com 59 quilos. Que bênção, glórias a Deus, é isso aí, é reeducação. Muda tudo, né? Parabéns. Shalom também, Suelen, glórias a Deus. Então, se não me dá hipoglicemia, então eu tenho que colocar alguma coisa, alguma fruta, alguma coisinha salgada às vezes, porque vários dias assim me dá hipoglicemia assim, tá? Então eu vou seguindo aquilo que o apóstolo falou, né? Eu como uma fruta, uma água de coco, alguma coisa para não ficar muito fraca, né? Porque quem fez cirurgia bariátrica já tem menos retenção de vitaminas, então a gente tem que tomar um cuidado, tá bom? Aleluia, isso aí. Tirou glúten e açúcares também, Ana Cláudia, bênção. Shalom também, querida Fran Alves, Deus abençoe, pastora Fran, beijão, querida, Deus abençoe. Edilma da Silva, doeu frutos do mar, né, Aline? Vamos lá, Edilma, acho que ninguém colocou esse link aí, gente, que pena. Mas, amadas, eu não tenho como colocar aqui porque eu estou fazendo pelo celular, tá bom? Agora, se vocês entrarem na live que o apóstolo fez ontem e fez no domingo, lá nos comentários ele colocou o link, tá bom? Desse grupo, tá ok? Tá lá colocadinho, eu tenho certeza disso, tá bom? Glórias a Deus. Amadas, vamos fazer a oração. Amados, nós vamos fazer a oração do portal, tá bom? Se você tiver a oração aí, você pode fazer comigo, senão você pode entrar em concordância, tá ok? Por aqui o chofar. Glórias a Deus. Vamos lá. Pai, levanta os escudos de oração, peço a cobertura do sangue de Yeshua e que eu seja reconhecida pelos anjos desse portal, que eles se alinhem ao meu redor como um grande exército, retendo todos os ventos infernais e que tragam os ventos que vêm direto do trono de glória. Na autoridade do nome de Jesus, proíbo todo levante, roubo e ataque contra mim e tudo que se chama pelo meu nome. Peço perdão por todo pecado, transgressão e iniquidade, tanto meus quanto de minha família. Que eles sejam apagados e que todo escrito de dívida seja rasgado em o nome de Jesus. Neutralizo a ação dos espíritos ligados ao ar, declarando que meus sentimentos estão alinhados às frequências do trono de Deus. Que seja desfeito todo pacto e conexão com espíritos ligados à comunicação, mídia, artes, orgulho, justiça própria, inveja, ciúmes, racionalismo, humanismo, respiração, ansiedade, magia, astrologia, tanto meus quanto de minha linhagem. Recebo a provisão, cura e cuidado necessários para este tempo e a unção da estação de outono. Recebo abundantemente suas promessas, declarando que sou sua filha. Expulso agora toda e qualquer influência da orfandade e bastardia sobre a minha vida e linhagem. Saio de toda e qualquer influência de Temis, Hades e Júpiter, e de toda a sedução e influência do sentimento de justiça própria, crítica, julgamento, insubmissão, quebra de aliança, autoritarismo, falsa harmonia, legalismo, moralismo, carnalidade, racionalismo, implacabilidade, desonestidade, falta de integridade, falsa retidão, desonestidade, distorção de caráter, vanglória, parcialidade, indecisão, busca pela vingança,
orgulho, arrogância, soberba, ciúme, inveja, autoritarismo, necromancia, idolatria, pactos de morte, pressão, homicídio, suicídio, incredulidade, avareza, disputa, competição, secularismo, mundanismo, hedonismo, amargura, pânico, depressão, melancolia, desgosto, tristeza profunda, angústia, falta de perdão, desesperança, medo, paralisia e dor. Renuncio também ao pecado de não me deixar ser tratada por feridas, rejeição, desvalor, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo, depressão, ensinamento humanista, hedonismo, impiedade, carnalidade, manipulação, vitimismo, rebelião, quebra de aliança, autoritarismo, falta de arrependimento, religiosidade, distorção da verdade, sincretismo, independência espiritual, imoralidade, bruxaria, engano, indiferença, egoísmo, ingratidão, religiosidade e rejeição à obra da cruz e ao falso profético. Submeto minha vontade à pessoa de Cristo, tornando a minha mente cativa a Ele. Que venha sobre mim a unção das tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, pela qual serei próspera, curada e guardada sob o manto do Eterno. Terei meus sentidos proféticos alinhados e receberei o sustento do reino. Envia os teus ministros Lamed, Nun e Samek, e que com suas miríades possam ministrar sobre mim, guardando minha vida, família e tudo que se chama pelo meu nome. Saio agora de toda armadilha de tempo, proíbo toda repetição de ciclos e a operação e sepultura de Cronos e Kairos. Solto as amarras e lanço fogo sobre as minhas pernas para romper neste portal. Que a minha genética seja transmutada na genética do Cordeiro, aleluia, e que todo traço de serpente de iniquidade seja extirpado da minha saúde, sentimentos, ministério e finanças. Recebo uma nova memória genética, declarando que a minha alma será realinhada à imagem de Cristo. Chamo sobre mim a unção da paternidade, pela qual chamo Abba Pai. Que todos os meus dons e talentos possam ser ativados para a glorificação do Altíssimo e o estabelecimento de seu reino, em o nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Shalom também, irmã Cláudia Azevedo. Deus abençoe. Depois você volta aí, né? E assiste do comecinho. Tá bom, amados? Como não conseguimos que alguém colocasse o link, então, se você que não entrou ainda no grupo e não tem acesso ao link, procure nesse canal do Instagram, da Aliança Ministerial, a live de ontem e de domingo também do Apóstolo, porque lá nos comentários tem o link do grupo, tá bom? Shalom, beijão a todos e até amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.